Você não tem desculpa quando julga os outros, quando você afirma que alguém é mau e deveria ser castigado. Você está falando de si mesmo, pois faz essa mesma coisa e está condenando a si mesmo. A paz do Senhor, gente. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Romanos, né? Nós estamos lendo esse livro maravilhoso e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Olha só, está escrito assim: você não tem desculpa quando julga os outros. Por quê? Porque você sabe da verdade, né? Então não tem desculpa. Quando você afirma que alguém é mau e deveria ser castigado, você está falando de si mesmo. Olha só, pois faz essa mesma coisa e está condenando a si mesmo, porque está falando do próximo, né? E sabemos que Deus, com justiça, castigará qualquer um que fizer coisas como essas. Você pensa, olha, a gente tá vendo o castigo de Deus virar sobre essas pessoas, tá vendo? Ó, e sabemos que Deus com justiça, ele julga com justiça. Ó, castigará qualquer um que fizer coisas como essa. Qual que é? Julgar os outros, né? Afirmar que alguém é mal, né? Falar mal dos outros. Olha só. Você pensa que Deus julgará e condenará os outros por fazê-las ou poupá-la? Você poupará você quando a fizer também? Deus não vai poupar ninguém, não. Olha aí, né? Será que você não compreende quão paciente ele está sendo com você? Olha aí, ou você não se incomoda com isso, né? Não vê que ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que abandone o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento, gente. Olha o grande amor de Deus pelas nossas vidas aí, né? Olha só, então Deus está tendo paciência comigo, com você, com as pessoas, né? Para quê? Para elas abandonarem o pecado, se arrependerem do pecado. E o maior pecado de todos, para mim, é o desprezo da palavra de Deus, tá? Um exemplo. Quando Eva foi falar lá no jardim do Éden lá, né? Tava falando com o inimigo lá por meio da serpente. Então, quando Eva foi falar lá, aí o Deus já tinha falado para ela: não coma do fruto, ó, obediência, não coma do fruto, porque no dia que vocês comer do fruto, né, vocês morrerão. Aí o mal que tava na serpente virou e falou assim: não, vocês não vão morrer, não, pode comer. Aí o que ela fez? Ela desprezou a ordem, a palavra de Deus e caiu no engano do mal. Você tá entendendo? Então, o maior pecado é você desprezar a palavra de Deus. Essa palavra aqui. Quando Deus falar para você, não faz isso, aí você pega e faz. Aí você tá escolhendo o engano, o mal, ao invés da palavra de Deus, né? Então, olha aí, né? A gente tem que prestar muita atenção. Então, o tempo que Deus está dando pra gente é pra gente se arrepender dos pecados e voltar para ele. Essa é a finalidade, arrependimento. Arrependimento genuíno, né? É arrependimento mesmo. Mas você não quer ouvir. Assim, você está guardando um castigo terrível para si mesmo, devido à sua teimosia em recusar-se a abandonar os seus pecados. Isso é muito sério. Pois virá o dia da ira, quando Deus será o justo juiz do mundo inteiro. Tá vendo? Misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia do povo. Olha só. Ele dará a cada um o que suas obras merecem. Então, Deus vai julgar a pessoa pelas obras. Se a pessoa é uma pessoa ruim, se a pessoa é uma pessoa ruim, má, só tem obras más, né? Ó, imagina. Agora, se a pessoa tem obras boas, pratica o que a palavra de Deus
manda, faz o que é bom e justo aos olhos do Pai, né? Então, assim, olha só como é. A gente tem que se arrepender das obras malignas, das obras, de tudo aquilo que a gente não fez, que a gente deixou de fazer. A gente tem que entrar para dentro do quarto, falando a verdade. A gente tem que entrar para dentro do quarto, orar ao Senhor, fazer uma autoanálise da nossa vida e pedir perdão para Deus. Deus, eu deixei de fazer isso. Pai, eu deixei de fazer aquilo, me perdoa. E aí, quando você se arrepender, você não vai praticar mais. Porque quando você se arrepende, é de verdade. Então, você se arrependeu, né? Agora, se você não se arrependeu, você está cometendo aquele pecado, você vai continuar cometendo aquele pecado. Então, não adiantou nada você ir para dentro do quarto, fazer uma autoanálise da sua vida, não adiantou nada. Então, gente, é muito triste isso, ver as pessoas falam, eu não tenho pecado, né? A Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado faz de Deus mentiroso, porque nós todos pecamos, desde Adão e Eva, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, por isso que a gente precisa do Senhor Jesus, porque só por meio dele, ele vai pegar os meus pecados, seu, de todo mundo, como ele pegou, entendeu? E aí cravar lá na cruz do Calvário, e Deus aceitou esse sacrifício, né? Agora, se a pessoa não quiser Jesus também, não adianta. Então, olha só, pois virá o dia da ira, quando Deus será o justo juiz do mundo inteiro. Misericórdia, né? Olha aí, tem gente que fala que Deus é só amor. Deus é só amor. Deus é só... Não, ele é juiz também, só que ele julga retamente. Ele é Pai santo e justo. Ele julga a pessoa, né? O mundo inteiro. Olha só, ele dará a cada um o que suas obras merecem. Olha aí. Ele dá, por isso que a gente tem que ter obra. A fé sem obra, ela é morta. Então não adianta nada. Se você falar assim, eu tenho fé, mas cadê as obras mostrando que você tem fé? Não tem como. Então toda pessoa que fala, aí a pessoa fala assim, eu tenho fé, quer ver, eu vou te mostrar minhas obras. Aí a pessoa mostra as obras, que aquelas obras é uma prova de que ela tem fé. Então a fé sem as obras, ela não vale nada, né? E mesma coisa, aí melhor você tendo as obras e a sua fé. Então vai ser aperfeiçoado, né? Sua fé mediante as obras. Aí, ele dará a cada um que as suas obras merecem. Ele dará a vida eterna àqueles que pacientemente fazem a vontade de Deus, né? Qual que é a vontade de Deus? Pacientemente. Qual que é a vontade de Deus? Você sabe me falar? Uma das primeiras vontades aqui de Deus aqui é que nós meditemos na palavra de Deus dia e noite e guarde essa palavra no nosso coração. Essa é uma das vontades de Deus. Não aparta-te deste livro, medita no livro da lei dia e noite para que você seja bem-sucedido em tudo que fizeres. Então, uma das vontades de Deus que você vai agradar a Deus, sabe o que é? É meditando na palavra de Deus. Se você não medita na palavra de Deus, você não está agradando a Deus. Então tem que agradar a Deus. E a outra vontade de Deus é que a gente creia que Jesus é o Filho dele. Que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus para a gente vencer o mundo. E é essa nossa fé que vence o mundo. Essa é uma das vontades de Deus. Então, se você não lê Bíblia, você está desprezando, é outro pecado. Se você não crê em Jesus, é outro pecado. Entendeu? Então, assim, se você não... Então, você vai ser julgado de acordo com as obras que você faz, né? E você tem que fazer a vontade de Deus. Olha só. Procurando a glória invisível, a honra e a vida eterna que ele oferece, tá vendo? Olha aí. Porém, haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas. Olha aí.
e luta contra a verdade divina, misericórdia, luta contra a verdade divina, e andam em maus caminhos. Olha só que terrível, né? Haverá tristeza e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Aquelas pessoas que praticam o mal, misericórdia, olha só. Haverá tristeza e angústia. Primeiro para os judeus, está falando aqui, ó. Primeiro para os judeus, depois para os gregos, para aqueles que continuarem e também para aqueles que continuarem pecando, né? Que terrível, olha só. Mas haverá glória, honra e paz para todos quantos praticam bem. Essas pessoas estão felizes, as pessoas estão protegidas, né? Então, haverá, olha só, gente, haverá glória, honra e paz para todos quantos praticam bem. Primeiro para os judeus, depois para os gregos. Isso porque Deus trata todos com igualdade. Olha aí, gente, Deus não faz acepção de ninguém. Em Deus não há parcialidade, né? Parcialidade. Olha aí. Deus punirá o pecado em qualquer situação. Deus punirá o pecado em qualquer situação. Ele castigará os pagãos quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito da lei, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Todos são criaturas de Deus e a natureza de Deus está em cada criatura. A pessoa pode nunca ter ouvido falar de Jesus, nunca ouvido falar da palavra, mas ele sabe que mentir é pecado. Ele sabe, não posso mentir. Ele sabe o que é coisa ruim. Ele não pode fazer. Ele sabe, mas e se ele fizer? Então, olha só. Então, ele está falando aqui, ó. Deus castigará aqueles que pecaram sob a lei. Pela lei eles serão julgados, porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Ó, tá vendo? Mas os que obedecem à lei, estes são considerados justos. Na verdade, olha o que ele fala. Na verdade, os gentios, os não-judeus, não têm a lei, mas quando faz pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. Tá vendo, gente? Ele tá falando sobre nós, os gentios. Nós não somos judeus, tá vendo? Ele está falando sobre nós. Na verdade, os gentios não têm lei. Olha aí. Mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, né? Eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. Tá vendo? Eles mostram pela sua maneira de agir que no fundo dos seus corações sabem fazer a diferença. Sabem fazer a diferença, né? Ele tá falando aqui, sabe fazer a diferença. Peraí, gente, sabe fazer a diferença entre o certo e o errado, ó. A lei está escrito dentro deles, a sua própria consciência. É verdade, a consciência da gente acusa quando a gente está fazendo algo errado. Ela fala, a gente sabe que é errado, né? A consciência fala. E os seus pensamentos mostram que isso é verdade, tá vendo? Pois às vezes os acusam e às vezes os desculpam, tá vendo? Os desculpam. Não há dúvida alguma de que chegará o dia quando Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará a vida íntima de todos. Olha isso, seus pensamentos, seus motivos mais secretos, né? De acordo com o grande plano de Deus que eu anuncio. Paulo tá falando isso, né? Olha só, gente, você sabe o que é isso? Ó, chegará um dia, né? Quando Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará a vida íntima de todos. É o secreto, é o coração, é os pensamentos. Você já notou isso? Isso é muito sério,
Então, a gente tem que estar sempre em vigilância, a gente tem que estar sempre em oração, vigiar. E se vier alguma coisa que não provém da palavra de Deus, a gente tem que falar: Senhor, me ajuda. Não é isso, eu creio no Senhor, não é isso. Eu quero seguir a tua palavra. Por quê? Porque Deus vai julgar tudo, gente. Por isso que eu falo, Jesus, Deus é o juiz. Ele é o verdadeiro juiz, né? Olha aí, vocês, os judeus, pensam que tudo vai bem entre vocês e Deus, porém por ele ter lhes dado sua lei. Orgulham-se de Deus. Sim, vocês bem sabem qual é a vontade de Deus. Vocês conhecem o certo e o errado, porque foram instruídos pela lei. Tá vendo? Então, estão tão seguros do caminho para Deus que poderia apontá-lo a um cego. Pensam que são a luz para aqueles que estão perdidos na escuridão. Ele falando, pensam que são a luz, né? Para os judeus, porque os judeus, muitos estão se convertendo, né? Isso é uma alegria. Mas muitos não querem Jesus, né? Então, eles pensam que são luz para aqueles que estão perdidos na escuridão e pensam poder instruir as pessoas insensatas e simples e até mesmo ensinar as crianças tudo quanto se refere a Deus, porque realmente vocês conhecem a sua lei, que é a expressão do conhecimento e da verdade. Vocês que ensinam aos outros, por que não ensinam a si mesmo? Paulo está falando, você que ensina os outros, a gente tem que se policiar, né? Vocês que ensinam os outros, por que não ensinam a si mesmo? E ao invés de ensinar as pessoas lá fora, vocês têm que ensinar vocês mesmos. Você tem que ler a palavra, você tem que saber quem é Deus, os atributos de Deus. Você tem que, ver os ensinamentos de Jesus, copiar as palavras de Jesus, copiar as palavras de Deus no Velho Testamento também, para você conhecer o caráter lindo de Deus. Você tem que conhecer os ensinamentos, o que Deus gosta, o que Deus desaprova. Não adianta nada você chegar na igreja, oba, aleluia, aleluia, certo, fiz minha parte, já vim na igreja, todo mundo me viu, né? Já cantei louvor e agora eu vou embora. E aí depois sai da igreja e começa a falar mal dos outros. Não adiantou nada. Não adiantou. Você tem que refletir a luz de Cristo no seu caráter. Não adianta. Você tem que refletir a luz de Cristo. Então você tem que se ensinar. Igual eu falei no curso de evangelismo aqui. Antes de você evangelizar, você tem que se evangelizar primeiro. Entendeu? Lê a palavra, vê os pontos certinho, vê o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que agrada a Deus, o que é pra gente fazer, e o Espírito Santo vai te dirigir, né? Então, assim, você tem que, antes de ensinar as pessoas, você tem que ensinar os outros. Eu tô lendo Bíblia, acho que é a 9ª vez que eu leio a Bíblia toda, e agora eu tô lendo a Bíblia copiando, assim, de versículo em versículo do Velho Testamento, já fiz isso com o Novo. Então, assim, eu não paro de estudar a palavra, eu não paro, né? E Deus tem me revelado tanta coisa, eu tenho sido tão abençoada por Deus, Deus tem me dado visão, Deus tem me mostrado tanta coisa linda, né? Olha lá, vamos continuar. Dizem aos outros para não roubar, mas vocês mesmos roubam. Olha isso. Vocês afirmam que está errado cometer adultério, mas vocês mesmos adulteram. Olha isso, gente, é terrível, né? Vocês afirmam que está errado cometer adultério, mas vocês mesmos adulteram. Vocês dizem, não se oram aos ídolos. Olha aí. Mas roubam as coisas do templo, né? Vocês que têm tanto orgulho de conhecer a lei, desonra a Deus quebrando a lei. Não é de admirar que as escrituras digam, os gentios blasfemam de Deus por causa de vocês, tá vendo? Os gentios, tá vendo? Os gentios blasfemam a Deus por causa de vocês. Eu até posso colocar aquelas pessoas que tá lá fora que não conhecem a igreja, né? Até fala algumas coisas assim, por quê? Porque a gente conhece a Deus e não tá praticando a palavra, né? Então eles falam lá fora da gente.
E a gente não pode deixar isso, a gente tem que honrar o nome de Jesus na nossa vida, a gente tem que honrar o evangelho, a gente tem que honrar Cristo nas nossas vidas, né? Então eles falam mal da gente. Olha aí, a circuncisão, né, tem valor se vocês que são judeus obedecem à lei, porque se não obedecer também não tem valor. Mas se vocês não cumprem a lei, é como se vocês não tivessem sido circuncidados. E se os que não são circuncidados obedecem à lei, será que eles não serão considerados circuncidados? Tá falando aqui. Será que Deus não lhes dará todos os direitos que planejou dar aos judeus? De fato, aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei condenará vocês que, tendo a lei e a circuncisão, não obedecem à lei. Olha, isso é muito sério, tá vendo? Não adianta nada você falar que obedece, mas não obedece. Gente, todas as cartas que eu tô lendo aqui tá falando para não falar mal de ninguém, para não isso, aquilo. Eu repito todas as vezes aqui porque eu leio as cartas. E é o que mais você vê é gente falando mal, fofoca, julgando. Não pode, né? Então, o que adianta você ler a Bíblia inteira e não praticar? Não adianta nada, né? Então, olha só, vocês na realidade não são judeus, só porque nasceram de pais judeus ou porque passaram pela cerimônia da circuncisão para serem admitidos no judaísmo. Não, judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração seja reto diante de Deus. Olha isso, gente, judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração seja reto diante de Deus. Vou até marcar aqui, tá vendo? Então, olha só, qualquer um pode ser judeu aqui, ele tá falando, ó, judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração, a alma, a consciência, né, esteja reto diante de Deus, né? Olha aí, Deus não procura aqueles que cortam o seu corpo através da circuncisão física, mas Deus procura aqueles cujos corações e mentes foram mudados pelo Espírito e não pela lei escrita. Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em sua vida receberá louvor de Deus e não de homens. Tá vendo, gente? Então, Deus está à procura aqui, ó, de pessoas que têm o coração e mentes transformados pelo Espírito Santo. Por isso que a gente tem que pedir, Deus, nos dá, falar, Espírito Santo, transforma minha mente, controla meu ser. A gente tem que pedir o Espírito Santo para controlar, que a palavra de Deus controle o nosso entendimento, renove o nosso entendimento, para a gente entender o que Deus quer, para a gente praticar a palavra de Deus retamente, né? Então ele está falando aqui, ó. Então, aqui, ó, Deus está à procura de corações, transformar a nossa mente, guiar os nossos passos. A gente tem que andar em espírito, né? Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em sua vida receberá o louvor de Deus e não de homens. Tá vendo? Então, qualquer um que tiver a sua mente, o seu coração transformado pelo Espírito Santo receberá louvor de Deus e não de homens, porque as pessoas não conhecem a Deus. Tem gente que nem lê Bíblia. Então, você vai receber louvor, você vai estar agradando a Deus, mas você vai ter o quê? O poder de Deus, você vai ter a alegria do Senhor, você vai ter os frutos do Espírito Santo, você vai ter vitória e todos vão ver que o Deus ao qual você serve é o Deus vivo de Israel, é aquele que não te abandona, é aquele que entra nas suas guerras e vence as suas guerras. Amém, gente? Esse foi o capítulo 2, amanhã eu volto com o capítulo 3, que é muito lindo, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau, gente!